que cruel. Pô, até então eu achava super legal andar a cavalo. Mas depois você começa a reparar, o cavalo está sofrendo ali, ele não está por livre, espontânea vontade. Ah, não, mas o ovo não faz a galinha sofrer. Claro que faz, ela está confinada ali, cheia de hormônio, e depois de um tempo, quando ela para de emitir o ovo, que seria o óvulo da fêmea, ela é sacrificada, o fim dela é carne. Então, tudo isso me fez, de alguma maneira, mudar. E para mudar, para transitar para o ativismo, foi um pulo, porque se você for pensar, tudo que você faz tem um fundo político, um fundo influenciador. E só o fato de eu ser ator, assim como você, e a gente está sempre em contato com muitas pessoas. Na época que eu já estava vegano, eu fiz uma novela de bastante repercussão. Eu descobri que eu estava sendo ativista silenciosamente. Então, quando a produção de arte vinha com um prato para o meu personagem comer, eles já sabiam que eu não ia comer nada de origem animal. Então, eles já faziam isso. De alguma maneira, ali, um grupo de 10, 15 pessoas, que é a produção de arte, começou a ter contato com o veganismo, começou a entender o que era o veganismo. E todo mundo que contracenava comigo, de alguma maneira, sabia o que era o veganismo. Isso foi uma maneira ativista de atuar. E se você olha no seu vestuário, nos seus hábitos, no seu costume de entretenimento, no seu prato não tem nada de origem animal, você já está sendo um ativista vegano. Então, daí, para eu começar a falar, eu sentia essa necessidade, porque eu influenciei muita gente de maneira silenciosa, mas falei, puxa, se eu consigo de maneira silenciosa influenciar para o bem as pessoas, eu não estou fazendo nada por ego, por gosto, e sim para um mundo melhor, por que eu não vou fazer isso de uma maneira mais ativa e mais enfática, né? E com responsabilidade, né? Uma responsabilidade que você adquire que é muito... que não tem como sair, se isentar dela, né? Porque é o que você falou, você disse, eu tenho 35 anos e é todas essas questões. Uhum. Assim, eu não sou médico, mas eu convivo com vários médicos veganos. E cada vez mais está provado que aquela máxima, somos o que comemos, é uma verdade. Por que a gente vai comer um alimento que eticamente não é adequado, cheio de hormônio, cheio de antibiótico e que nos faz mal? Só um parênteses, por exemplo, quando eu parei com o veganismo, depois de um ano, teve aquela grande encontro da família argentina e todos nós fomos para o litoral de São Paulo passar o Réveillon. E aí, a gente estava no litoral e churrasco todo dia, eu já estava vegano há um ano, falei, quer saber? Já estou há um ano fazendo minha parte, vou comer um pouco de carne esses dias. E eu comi. Parecia aquelas viroses da praia, sabe? Eu comia no almoço e passava a tarde vomitando. E eu achava que realmente era uma virose da praia, porque no litoral sempre tem essas questões. Depois eu descobri que não, que na verdade era já meu corpo, um ano sem nada de origem animal, já falando, pelo amor de Deus, para com isso te faz mal. E aí eu parei, definitivamente eu precisei desse chamado do corpo. Carol e Rodrigo, queria que a gente comentasse um pouco a questão a gente tem que falar um pouco sobre a educação nas escolas também, sobre o papel da família e da sociedade, e claro, de políticas, de diretrizes, de bases, porque as crianças nascem veganas, certo? A gente se alimenta do leite da nossa mãe e aí, de repente, é introduzido os alimentos de origem animal. Por que é tão difícil, né, a gente conseguir colocar esse debate em questão? É claro que as coisas estão melhorando, eu acho que faz parte de uma maturação da sociedade, né, da consciência coletiva, sem dizer da nossa bancada ruralista e toda a questão da indústria que tem por trás disso, né? Como é que vocês veem isso mudando e como é que poderia começar da base, das crianças, na escola, na merenda, por exemplo? A gente tem, Délio, alguns estudiosos com relação a isso. Eu vou citar dois nomes, a Melanie Joy e o Tobias Leonard. A Melanie Joy é uma psicóloga e ela se dedica a estudar esse comportamento. Ela tem até um livro que chama Por que amamos cachorro, comemos porcos e vestimos vacas, né? Que ela traz bem essa questão da psicologia. E ela diz, né, que comer carne
acontece por conta dos 3 N's, né? Porque a gente acredita que é normal, natural e necessário. Então é assim que a gente vive na nossa sociedade. Então, quando um bebê humano, né, ele vai fazer a introdução alimentar a partir dos 6 meses, é normal, natural e necessário que isso seja feito com carne, porque essa é a sociedade que a gente vive. O que a gente vê é que essa nova geração é uma geração que tem uma consciência mais diferente, né? Por conta da informação, no momento de informação que a gente vive com a internet, a gente não fica tão míope tendo só a televisão, tem muita informação no YouTube, sites. É uma geração que quer viver a sua missão e quer entender o porquê das coisas. Então, a gente vê que já tem muitas crianças e adolescentes que já estão contestando isso, né? Eu mesma, eu consigo lembrar de vários casos de quando eu era criança, que eu questionei os meus pais com relação aos animais, mas os animais morrem, mas eles não sofrem. Mas respostas muito simples, de tipo, esses animais são feitos para comer, ou que os animais não sofrem quando eles morrem, me saciaram, né, naquele momento, porque é uma geração um pouco diferente, né? Hoje a gente não consegue mais conversar com as crianças assim, né? Não. Elas já estão mais espertinhas. Então a gente vê que tem essa mudança. Por isso que é importante a gente educar desde a base, como você falou. O que acontece é que a grande maioria das crianças no Brasil estudam em escolas públicas, a qual recebem uma merenda que é feita pelo governo, né? O governo define qual que vai ser a refeição dessa criança. E aí, olha que coisa louca, desde 2015, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já declarou que as carnes embutidas são cancerígenas grau 1. E grau 1 tá o plutônio, o tabaco, só para você ter uma ideia. Puxa. E a gente dá salsicha para as crianças na escola, né? Olha que coisa louca. A gente não tem realmente essa conexão. Então, para você ter uma ideia, tem algumas ONGs, inclusive a ONG que eu trabalho, a Mercy for Animals, a gente tem um programa que chama Alimentação Consciente Brasil. Esse programa ele tem o objetivo de substituir em 20% a proteína animal por proteína vegetal nas escolas, gerando educação para as crianças, professores, pais e merendeiras, e também junto com as prefeituras, porque a prefeitura precisa acordar que isso vai ser feito. Então, a gente leva nutricionista, chefe de cozinha, economista, a gente mostra como essa transição pode ser menos custosa para a prefeitura também, e o quanto isso vai impactar na saúde das crianças, porque a gente tira a salsicha e coloca bolinho de feijão, sabe? Então, existe um movimento feito com relação a isso, algumas ONGs que atuam com relação a isso, mas a gente tem, infelizmente, ainda pouquíssimo incentivo do governo. A gente tem uma bancada ruralista muito forte. A carne, ela movimenta, né? A pecuária movimenta a economia no Brasil ainda. Então, a gente sabe que são passos lentos, mas que eles já estão acontecendo. E a gente vê também, como eu falei, né, no início da minha fala, esse movimento dessa nova geração, que está mais interessada nisso, né? Que ela não aceita mais qualquer resposta dos pais. Ela tem acesso a esse tipo de informação. Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Que nos dão muita esperança e que nos mostram o quão rapidamente isso mudou. Eu sou vegana há 4 anos e nem é tanto tempo assim. E eu vejo assim, nossa, o ano passado deu um boom de produtos no mercado, de falar de veganismo na televisão, programas de rádio e vários outros lugares falando sobre isso, né? Quando eu virei vegana, eu tinha que ficar explicando o que era veganismo. Hoje, até na praia, tem a opção vegana, né, da barraquinha, a Sim. pessoa já sabe que batata frita é vegano, que cerveja é vegano, caipirinha também vegano pode. Então, as coisas vão se transformando, né, no mundo, e é muito lindo ver isso acontecer. Eu tenho uma filha vai fazer 10 anos, a Maria Clara, ela já apresenta, assim, já um desinteresse pela carne também, de certa forma, ela não tem necessidade, ela não pede. O leite ainda é um grande parceiro dela, então, assim, parceiro porque, né, não se coloca outra opção, mas eu acho que ela poderia fazer, sim, uma transição mais tranquila, assim, já que está nessa idade ainda, né, no início da vida.
E assim, são várias coisas que a gente não consegue nem explicar, né? Por exemplo, se a gente for ver com relação ao mundo animal, um animal que tem aproximadamente o DNA mais similar ao ser humano seria um gorila. E a gente não toma leite de gorila, por exemplo, né? Então são umas coisas muito loucas que a gente começa a pensar. E aí a gente vai entender o porquê que a gente toma leite de vaca e por que a gente tem essa dependência do leite e do queijo. E quando a gente vai entender cientificamente, o leite materno, tanto de uma mãe humana quanto de uma mãe de outra espécie, como uma vaca, tem substâncias viciantes. Porque um bebê, seja de qualquer espécie, ele precisa viciar naquilo, porque aquele é o alimento dele, né? Então, a caseína do leite tem substâncias que já se compararam até com a cocaína. O nível que a gente fica dependente daquilo. E aí pensa, aquilo é feito para um bezerro ter toneladas em questões de meses. E a gente vai lá e bebe. O ser humano bebe aquilo. É muito louco a gente pensar, né? Da onde que a gente tirou essa ideia. E aí o mundo vai se construindo como mundo e a gente vai entendendo que essas coisas são normais, até que em algum momento isso precisa ser quebrado na sociedade. E aí vem, né, o papel dos ativistas, das organizações sem fins lucrativos, para trazer também essas informações para a população de uma maneira geral. Como é que a gente faz para descobrir que aquele produto é ou não utilizado, né, a exploração animal na sua concepção? Existe esse selo vegano? Existe algo em tentativa, com sucesso, né? E queria também que vocês complementassem dizendo, citando coisas que a gente nem imagina que é derivado de origem animal e a gente consome. Depois que você se torna vegano, um hábito muito interessante que você adquire é ficar no mercado por algumas horas, que é ler tudo o que tem ali envolvido. É uma loucura. Então aí você acaba descobrindo coisas bem interessantes, inclusive. Tem vários amigos que falam assim, nossa, eu odeio soja, mas eu adoro minha salsicha. Na salsicha dele, de origem animal, tem mais soja do que ele pode imaginar. Então ele come soja sem nem perceber. Então você fica um pouco mais atento a isso. Você tem que ler quase que tudo que você consome. Isso é muito importante para a sua vida, né? Você deixa de viver no piloto automático e começa a saber o que você está adquirindo. Respondendo a sua segunda pergunta, eu sou vegano há um tempo, mas eu demorei bastante para descobrir que muitas vezes falo assim, estou precisando de vitamina D, estou precisando de vitamina C, e várias delas são sintéticas, e eu não sabia que não são veganas pelo simples fato de que eles colocam, a Carol pode até me ajudar melhor nessa parte, eles tiram a substância da vitamina da lã da ovelha. Aí você fala, putz. Então, é o que a gente estava falando antes. É tão envolvido a questão industrial, o capitalismo com o ambiente não vegano, que às vezes para alguns elementos que você nem precisaria, se coloca ali algo de origem animal para, não sei, para movimentar a indústria e coisa e tal. Isso só está mudando, isso só vai mudar também com essa adequação de oferta e demanda. Quando você consegue mostrar para as pessoas que sem crueldade, sem origem animal, é tão bom quanto, ainda te faz melhor eticamente, internamente, começa a surgir essa mudança. A Carol falou dos projetos que tem a segunda sem carne, por exemplo, tem tire pandemias do cardápio, tem do prato, tem várias dessas informações que estão chegando mais rápido para a gente. Antigamente era isso, seu pai falava uma coisa, você ouvia, sua mãe colocava no prato, você comia. Hoje em dia a gente já está com mais acesso, então várias coisas que antes eu não achava, mas qual o problema, o mel? O que é o mel? O mel, a abelha soltou o mel, não tem problema. Tem problema, além do que o mel não é nada vegano. Enfim, vários desses produtos que a gente vai consumindo sem perceber. Esse hábito de ler os rótulos, a princípio, da gente gastar esse tempo no mercado, digamos assim, ele pode parecer que é um pouco problemático. E eu vou te dizer que, no meu caso, para mim, esse foi um dos melhores hábitos que eu adquiri na minha vida.
porque eu me sinto mais consciente, sabe? Eu não como algo que eu não sei o que é. Eu preciso saber